Vamos à palavra de Deus então, Salmo 78, 3 e 4, diz assim: O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que fez. Paizinho querido, nós, como igreja, nos colocamos diante do Senhor e clamamos para que o Teu Santo Espírito venha trazer a mensagem que o Senhor mesmo preparou para os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Então, diferentemente do legado, a herança no Velho Testamento era um presente, um sustento. Era como se o pai quisesse que o filho tivesse uma condição melhor do que a que ele tinha. Para vocês terem uma ideia, a primeira herança que Deus deixou para nós, aliás, para nós não, que Deus deixou para o povo israelita, para o povo judeu, foi a terra prometida. Aquela foi a primeira herança, né? Então, mandou Moisés tirar o povo escravo do Egito, levar para a terra prometida, Canaã, e aquela terra foi dada por Deus para aquele povo. Antes disso, ninguém tinha terra, ninguém tinha nenhuma herança dada por outra pessoa, mas foi a primeira herança que Deus deu ao homem. O que Deus buscava fazendo isso? Deus buscava honrar o sustento. É para que o seu povo tivesse uma forma de se sustentar. Provisão e status. Na sequência, aí as famílias foram então passando aqueles bens materiais que eles tinham de geração em geração. Essa era a forma de manter a família em torno de um status. Cada um tinha os seus bens para o seu sustento e não era permitido vender as terras ou passar as terras somente por um período de 49 anos. Quando chegava no ano do jubileu, as terras eram devolvidas para a tribo, para a pessoa que tinha vendido. E não era permitido passar as terras de uma tribo para outra tribo. Vejam só como é diferente de hoje, né? Não era permitido, porque aquele sustento que foi dado por Deus para aquela família não podia sair daquela família. Olha o cuidado de Deus para com o seu povo, para com os seus, né? Então havia diretrizes específicas para herdar a propriedade. O filho mais velho ficava com uma porção dobrada. Tem filho mais velho aqui? Filho mais velho, mas hoje não tem mais, caiu isso aí, tá? Se não houvesse filhos, olha, só os filhos herdavam. Se não houvesse filhos, aí sim as filhas poderiam herdar. Na ausência de filhos e filhas, um servo de mais chegado da família, mais favorecido, ou um parente distante, tá? Então, nesse momento a terra poderia ser passada, em nenhum momento a terra poderia ser passada para outra tribo. O objetivo era garantir que a família estendida tivesse um meio de sustento e sobrevivência. Porém, no Novo Testamento, a coisa mudou. Jesus não fala de herança material. Jesus já fala de uma herança espiritual, tá? Então, de fato, lá em Lucas 12, de 13 a 31, eu estou indo rapidinho, porque depois eu quero me deter mais no final, que é o mais importante. Lucas 12, de 13 a 21, Jesus minimiza a importância de uma herança. Lembram quando o sujeito foi pedir para ele falar com os irmãos sobre uma herança que os irmãos não queriam lhe repassar? Então, o texto, se vocês abriram suas Bíblias aí, nós vamos compartilhar. Lucas 12, de 13 a 21.
tá? Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhe proferiu uma das parábolas, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei, maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então vejam que Jesus, ele minimiza a importância dos bens materiais. Para quê? Né? Então, inclusive, Jesus usa uma expressão louco, né? Você não tem juízo? Você não sabe o que você está fazendo? E quando te pedirem a tua alma, o que vai adiantar tudo isso que você tem de bens materiais? O que você está fazendo para entesourar para o céu, né? A Bíblia nos ensina que nós devemos granjear amigos com dinheiro de origem iníqua. Vocês já viram esse texto? Granjeai amigos com dinheiro de origem iníqua, para quando chegares nos tabernáculos eternos, aí os seus amigos te acolherão. Para que servem os amigos? Os amigos não devem ser aqueles somente que têm interesse no que você tem, mas especialmente no que você é. Amigo é aquele que se importa com o tempo que você dedica na amizade. Amigo é aquele que liga quando você está precisando falar com alguém. Amigo é aquele que te dá atenção quando você mais precisa. E não aquele que só está junto quando você está fazendo festa e quando você está convidando pessoas para comer de graça. Então essa é a lição que Jesus Cristo está querendo nos ensinar. Então Jesus estava ensinando que a nossa verdadeira herança vem de Deus. Em Atos 20, 32, Paulo fala sobre a transmissão da herança no Evangelho de Jesus Cristo. Logo mais à frente nós vamos ver a aplicação desse texto aqui. Dentro do legado que Deus nos prepara para que a gente receba e repasse. O texto diz assim, Atos 20, 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, a palavra é que tem poder para nos dar a verdadeira herança que nos santifica. O dinheiro não santifica ninguém. Os bens materiais não santificam ninguém. Ainda que sejam importantes para que a gente viva uma vida confortável aqui. Mas a palavra de Deus nos ensina que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o que a palavra de Deus, a nossa santa palavra que nos ensina, quer nos dizer, quer nos ensinar, é que nós precisamos ter uma compreensão daquilo que realmente importa, ainda que estamos na carne, mas nós não somos daqui. Estamos aqui, mas não somos daqui. Aqueles que creem em Cristo Jesus,
aqueles que já morreram e ressuscitaram na obra de Cristo precisam ter essa observância. Nós não podemos viver olhando para as coisas deste mundo. Nós temos que viver olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É o que diz lá em Hebreus. Então é como se a herança fosse o Evangelho. Essa é a verdadeira herança. E o legado fosse a santidade e a santificação. Vejam que o Evangelho é um ato, é herança. A santificação é um processo, é o legado. Tá? E como Abraão, não receberemos nossa herança nesta vida. É o que diz em Hebreus 11, de 8 a 11. A nossa verdadeira herança, segundo a palavra, é toda a terra e é o reino de Deus. Olha só, como que a gente vai ficar fazendo continha e dando importância para os bens, poucos bens, coisas pequenas que nós temos aqui, falando materialmente, e vamos desprezar a verdadeira herança que é o reino de Deus, que Ele nos deixa como herança através de Cristo Jesus. Qual é a herança mais importante que nós queremos deixar para as novas gerações? Qual é a herança mais importante que alguém deixou para nós? O que nós temos de mais valioso? Quando nós vamos fazer um testamento, por exemplo, nós pegamos aquilo que nós temos de mais valioso e queremos deixar aquilo para a pessoa que a gente mais ama. É ou não é? A gente não vai deixar o de mais valor por alguém que a gente acha que não fez nada, que não merece, que não nos acolheu, que não nos amou, nada disso. Mas a verdadeira herança não está nos bens materiais. E Deus nos deixou o seu reino, que é o reino dele, para que a gente pudesse deixar para as novas gerações. E além disso também, aqueles que amam a Deus recebem a tudo que Ele tem preparado para eles, inclusive a sabedoria do alto. Quando a gente fala aqueles que amam a Deus, gente, ninguém pode amar com amor próprio. Ninguém pode amar com um amor contaminado pelo pecado. Ninguém pode amar com um amor pervertido. Mas é somente com o amor do Pai, o amor ágape, o amor de Deus, que faz com que o nosso amor seja um amor sem nenhum interesse, sem nenhuma condição. É o mesmo amor com que Deus nos amou, como diz lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós não podemos dar alguma coisa a alguém por interesse, por querer alguma coisa em troca. Deus não quis nada em troca quando Ele deu seu Filho para morrer por cada um de nós. Deus fez sem esperar nada em troca. E quando nós fazemos esperando alguma coisa em troca, esse não é o amor de Deus. A palavra de Deus diz que o amor de Deus não está nele. Em 1 Coríntios 2, verso 9, vamos abrir lá? 1 Coríntios 2, 9. Voltando a falar da sabedoria de Deus, que é uma herança que Deus deixou para os seus filhos, né? A Bíblia diz que o povo de Deus seria conhecido neste mundo como, olha só, como um povo sábio e inteligente. Você se acha sábio e inteligente? Somente com a sabedoria de Deus nós temos essa sabedoria, que sabe buscar, que sabe escolher aquilo que realmente importa nessa vida. E eu digo para vocês, não são os bens materiais. O que realmente importa, o que realmente nos leva à vida eterna. Então, lá em 1 Coríntios, Paulo escreve assim, no verso 9 do capítulo 2: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou
em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha só o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que significa para mim e para você esse amor de Deus? O que significa amar a Deus? A gente ama a Deus somente quando Deus faz o que a gente quer? A gente ama a Deus quando Deus responde às nossas orações do jeito que a gente quer? A gente só ama a Deus quando não tem nenhum problema dentro da nossa casa, ninguém doente, não falta dinheiro, não falta emprego, está tudo certo, aí a gente ama a Deus. Mas de repente vem a tribulação, de repente vem a dificuldade. Ah, bom, aí eu já quero questionar Deus, porque não é assim que nós combinamos. Não é? Então esse desafio é o desafio de amar a Deus com o amor dele mesmo. É o amor de Deus que faz com que a gente compreenda e aceite e se conforme com todas as circunstâncias que estão ao nosso redor, independentemente de serem boas ou não. Agradecer a Deus quando está tudo bem é fácil. Eu quero ver a gente agradecer a Deus quando as coisas estão difíceis, quando nós estamos com problemas, aí fica complicado. Mas o amor dele é suficiente para fazer com que a gente mude, vire a chave. Então hoje, em relação a esse assunto de herança, os nascidos de novo não estão mais vinculados à lei do Antigo Testamento. Quando eu fui preparar esse estudo, eu fiquei muito feliz, né? Cada estudo que a gente faz, já falei aqui para vocês, primeiro a gente faz para nós. Deus fala conosco, no nosso coração. Eu fiquei muito feliz quando eu fui fazer esse texto aqui, porque a revelação de Deus é que a herança dele não está em bens materiais, não está em atender a oração, não está em fazer com que a gente sinta bem, mas está no próprio amor de Deus. Olha só, por que hoje a nossa herança não está mais vinculada no Antigo Testamento? Em vez disso, devemos seguir os dois maiores mandamentos, que é amar a Deus e amar ao próximo. Olha que coisa legal. A maior herança que Deus nos deixou e que nós podemos deixar é o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor, lá em 1 João. Deus é amor. Depois o primeiro mandamento de Deus está lá no Velho Testamento. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, tua alma, teu entendimento. Depois, o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Está lá em Mateus 22, de 34 até o verso 40. Eu quero compartilhar com vocês esse texto, porque é muito interessante quando a gente tem essa revelação desse amor de Deus, que nele se resume tudo o que a gente deve esperar como herança do nosso Pai. Diz assim a palavra de Deus: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, Jesus Cristo resumiu os 10 mandamentos em apenas 2 mandamentos. O que Jesus Cristo queria deixar para nós? Que se você amar a Deus e amar o próximo, o resto dos mandamentos você vai cumprir automaticamente. Não tem dificuldade. Porque com o amor de Deus,
nós podemos deixar de escolher o pecado. Nós podemos deixar de ser escravos do pecado. Nós podemos nos chegar diante do Pai, confessando os nossos pecados, pedindo o perdão e tendo o arrependimento dele para que a nossa vida mude. E essa é a melhor herança que ele poderia nos deixar. O Velho Testamento oferece exemplos práticos de como cumprir os maiores mandamentos. E em relação à herança, é o exemplo dos pais que asseguram que a sua família será bem cuidada após sua morte. Nos tempos modernos, isso não significa necessariamente bens materiais. Hoje nós podemos deixar um outro tipo de herança, como, por exemplo, transmitir um bom caráter. É uma herança que nós podemos deixar. Garantir que as crianças tenham uma boa educação, também. Ou treiná-las a uma profissão. A gente pode e deve orientar os nossos filhos nas suas profissões. Um dos maiores desafios que nós tivemos na nossa casa foi conversar sobre isso. Por quê? Porque o mundo diz assim, você tem que deixar o seu filho escolher a profissão que ele quiser. Você não pode interferir. Mas meu filho tinha 15, 16. Como que não diria nem jovem, é quase um pós-adolescente, né? Vai saber escolher uma profissão que ele vai exercer por 40, 50 anos da sua vida. É uma escolha que tem que ter uma direção, tem que ter uma orientação. Tem que ter um pai e uma mãe do seu lado ali para dizer, filho, olha, essa profissão aqui funciona assim, vamos conversar com alguém que tem essa profissão, vamos falar com a pessoa, vamos tirar as dúvidas, você vai fazer uma experiência prática em algum lugar que tem essa profissão que você quer. Porque a criança, ou o adolescente, o jovem, ele tem que escolher sim, mas tem que ter a proteção dos pais para que a escolha dele também seja uma escolha que seja correta. Então, pais, não tenham medo de falar aos seus filhos a sua opinião sobre as suas profissões. Essa semana, nós estávamos conversando com um parente nosso que está aí, e um menino da família muito inteligente, queria fazer uma faculdade, ele gostava muito de biologia, uma coisa assim. Aí alguém da família disse, olha, você tem dom para ser médico, você tem que ser médico, a melhor profissão é a medicina. O menino foi atrás, hoje é um médico muito, muito capacitado, está feliz na profissão, porque teve alguém que disse, olha, eu acho que você poderia ser uma coisa diferente. Então, os pais não podem ter medo de orientar os seus filhos, pelo contrário, devem sim fazer aquilo que está ao seu alcance. Entretanto, quando a maioria das pessoas pensa nos pais deixando uma herança para os seus filhos, geralmente diz respeito a bens materiais. Eu já falei aqui para vocês, eu que trabalho com isso, eu já vi N casos de herança que muitas vezes o herdeiro não quer receber. Muitas vezes há um conflito familiar por conta da herança. Muitas vezes há até um romper da família por conta da herança. Está acontecendo muito isso, né? Família que discute, que entra em conflito e que às vezes até rompe os relacionamentos por conta de bens materiais. E a Bíblia definitivamente apoia a ideia dos pais deixando os bens materiais para os filhos. Isso não é errado. Não é errado os pais quererem deixar alguns bens materiais para os filhos. O que é errado é o pai trabalhar a vida inteira economizando cada centavo, deixando de fazer as coisas para si mesmo e para sua esposa, para sua família, para deixar para os filhos, porque acha que tem que deixar uma herança gorda, porque tem que deixar um monte de coisa para o filho. Às vezes até se sacrifica, faz uma economia por conta de querer deixar algo para o filho. Isso é errado.
trabalha a vida inteira com culpa. Nossa, mas a gente não está conseguindo, não vamos deixar nenhum apartamento para o nosso filho, não vamos deixar nenhuma casa, não vamos deixar nenhum dinheirinho no banco. Gente, isso está na mão de Deus. Está na mão de Deus. Deus não disse que os seus ficariam todos ricos aqui nesse mundo. Pelo contrário, todos os seus ficariam ricos na eternidade. A maior herança é para a vida eterna. Não se preocupe em deixar bens materiais. Se deixar, não está errado, não tem problema. Mas não se preocupe em viver uma vida de avareza, de economia extrema e até de necessidade para deixar herança para os filhos. O mais importante, contudo, é a responsabilidade dos pais em garantir que os filhos estejam cientes da melhor e mais importante herança. Qual é a melhor e mais importante herança que os pais podem e devem deixar para os filhos? A fé em Cristo Jesus. Essa é a melhor herança que nós podemos deixar aos nossos filhos. Eles estarão seguros. Eles estarão cuidados, nada lhes faltará, nada. Exemplos de legado, então isso, a fé em Cristo é um legado. Exemplo de legado, a fé de Abraão, o amor de Jesus e os ensinamentos dos apóstolos, isso é um legado. A fé de Abraão passou a toda a sua descendência como promessa de Deus. O amor de Jesus veio até nós como um legado, nos ensinando a amar com o amor de Deus. E agora, hoje, nós temos a palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo, que é os ensinamentos dos apóstolos, que está na palavra de Deus. Os pais, presta atenção, pais. Os pais são agentes. Os pais ficam entre o que você recebeu e o que você vai passar. O que você recebeu do Evangelho, qual foi a experiência que você teve da palavra de Deus, a fé que você trouxe no seu coração e que você vai deixar para as próximas gerações. Esse é o mais importante legado que nós devemos nos preocupar em deixar para os nossos filhos. Os pais são agentes e devem aprender e a ensinar sobre os ensinamentos de Deus. Então agora, esse texto de Deuteronômio 6 e 7, é onde nos coloca nessa posição de sermos os agentes que vamos transmitir o legado de Deus para os nossos filhos. Deuteronômio 6 e 7, esse texto foi escrito por Moisés, quando ele chegou para, um pouco antes do povo entrar na terra prometida, sabendo Moisés que ele não iria entrar na terra prometida, não vou entrar nesse assunto aqui que é muito extenso, mas sabendo Moisés que ele não iria entrar na terra prometida, ele então relembrou tudo que Deus havia lhe ensinado antes, quando ele aprendeu lá no Monte Sinai, tudo que Deus queria que o seu povo seguisse, os mandamentos de Deus para o seu povo. Então ele diz assim, bom, já que eu não vou entrar, eu quero lembrar vocês. Gente, isso é o que o pai tem que fazer com o filho. Filho, eu quero te lembrar quem você é. Eu quero te lembrar aqui na nossa casa quais são os princípios da nossa casa. Eu quero te lembrar quais são os valores que nós professamos aqui na nossa casa. Na nossa casa não tem droga. Na nossa casa não tem prostituição. Na nossa casa não tem xingamento e palavrão. Na nossa casa não tem agressão. Na nossa casa todos se tratam com respeito. Na nossa casa, todos nós amamos uns aos outros. Não se canse de dizer isso todos os dias para os seus filhos. E quando algo vier de ruim do mundo no coração do seu filho, ele vai falar, opa, aqui não. Aqui não. Eu sei quem eu sou.
Eu sou um filho amado do Senhor. Eu tenho Cristo dentro do meu coração. Por isso não entra porcaria, não entra coisa ruim, não entra conversa fiada. Aqui nós somos uma família que confessamos o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós somos uma família que vive pela palavra de Deus todos os dias. Se você lê a Bíblia com seu filho, pai e mãe, todos os dias, basta que seja um versículo bíblico com seu filho, com certeza, a palavra de Deus não volta vazia. Ainda que ele passe por alguns problemas, algumas dificuldades, a palavra vai sustentá-lo. Você pode ter certeza e convicção disso. Deuteronômio 6, 6 e 7 diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Eu gosto muito dessa palavra, inculcarás, né? Põe na cuca, enfia na cabeça. Essas palavras eu vou enfiar na tua cabeça. São as palavras que vão te guiar. São as palavras que vão ser garantia e certeza de que a tua vida vai ser uma vida na dependência do Senhor. Mas antes disso, ela tem que estar no meu coração. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se essa palavra não tiver no meu coração, eu não tenho autoridade para transmitir. Eu não posso dar o que eu não tenho. Eu não posso passar aquilo que eu não creio. Não dá para fazer isso, gente. Não dá. Então, primeiro a palavra tem que estar no meu coração. Depois, sim, eu posso falar, eu posso andar, eu posso dar exemplo, eu posso vivenciar aquela palavra dentro da minha casa. Meus filhos não vão só olhar para mim como quem fala da palavra, mas como quem vive a palavra. Mas para isso ela tem que estar no meu coração. E essa é a grande sacada que Deus deixou para nós. Porque aí fica fácil. Quando você crê no Senhor Jesus de todo o teu coração, aí fica fácil. Fica muito simples, é igual andar de bicicleta. Você aprende uma vez, não esquece nunca mais. Não é? Quem sabe andar de bicicleta, sabe. Pode ficar 10, 20 anos sem andar de bicicleta, pegar a bicicleta e sair andando. Provérbios 22, 6 é um outro texto maravilhoso também que nos ensina. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, meus amados, legado são todos os valores e princípios que passamos ou não para as próximas gerações, como fé, testemunho, exemplo, influenciando outras pessoas e mesmo depois da morte. Nós podemos entender que o legado não é só o que a gente faz, fala, mas é o que a gente também deixa de fazer. O pai e a mãe que não são responsáveis por transmitir a fé, o testemunho, a palavra de Deus aos seus filhos, o que eles vão transmitir? Porque ninguém fica sem transmitir nada. Não dá para falar assim, bom, então, se eu não creio, eu não vou falar, então eles também não vão crer, mas também não vão ser ruins, não vão ter problema. Não, não, não. Não, não. Quando você deixa de fazer aquilo que Deus mandou que você fizesse, alguém vai fazer. Pode ser um traficante, pode ser a televisão, pode ser um professor, pode ser uma filosofia estranha, pode ser uma ideologia de tantas que a gente tem visto por aí. Por quê? Porque você, pai e mãe, não estão fazendo aquilo que Deus mandou que vocês fizessem. A criança é uma esponja nova.
O que você jogar ali, ela vai sugar. Se você jogar a palavra de Deus, ela vai sugar. Se você não jogar a palavra de Deus, alguém vai jogar alguma coisa ali. E pode ser que seja prejudicial. A herança fica geralmente dentro da família, mas o legado vai para futuras gerações. Pode não ser somente dentro da família. O legado fica na família, que é pai, mãe, filhos, filhas, né? Mas as futuras gerações podem alcançar pessoas que você nem vai conhecer. Pessoas que você não vai ver, pode ser daqui 20 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos. Quem foi, né? Esse é o objetivo do desafio de falar por onde entrou o Evangelho na sua casa. Tem gente que teve a experiência de saber que o Evangelho entrou numa geração, quarta, quinta geração lá atrás, que a pessoa que está aqui nem conheceu. Mas aquele que creu veio transmitindo para as gerações e chegou até aqui. Essa é a alegria de sabermos o que Deus faz com a nossa vida, né? Então, o salmista diz: contaremos as gerações vindouras. Porém, a falta de fé, os maus testemunhos, os maus exemplos, as omissões, maus comportamentos, também formam um legado que será fatalmente transmitido às futuras gerações. Às vezes, eu converso com famílias que os filhos adolescentes falam com o peito estufado: eu sou ateu, porque meu pai é ateu. Porque em casa a gente não crê em Deus. Foi transmitido. Onde que aprendeu? De onde veio isso? E pode ser, gente, que se a gente negligenciar, quando a gente perceber, vai ser muito tarde. Aí não dá mais tempo. Aí o trabalho vai ser hercúleo para tentar fazer com que as coisas mudem. O pastor Maurício visita clínicas e clínicas de dependentes químicos pregando o evangelho. Moços de 20, 30, 40 anos, né, Maurício? 40 anos que estão lá sofrendo porque não tiveram na sua família quem lhes conduzisse pelo caminho da verdade. E hoje estão lá sofrendo as consequências de não terem sido ensinados, de ninguém lhes ter passado. Então a transmissão da herança e do legado só pode transmitir quem tem, né? 2 ensinos, então, finalizando aqui, já caminhando para o fim, eu queria deixar com vocês. 2 ensinos nós queremos deixar. Então, baseados em Efésios 6:4, que diz assim: e vós, pais, pai e mãe, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui a Bíblia não está dizendo para você espancar seu filho, não está dizendo para você machucar e nem judiar, não é nada disso, mas a disciplina e a admoestação. Esses dias eu vi um vídeo que, acho que foi no Japão, as crianças desobedientes saíam de casa, não queria obedecer o pai e a mãe, não quero tomar café, não quero comer isso, não quero fazer aquilo, e totalmente rebeldes. Os professores foram no local de trabalho dos pais e filmaram os pais trabalhando. Pais trabalhando em edifícios, fazendo concreto, fazendo lajes, carregando peso, fazendo o maior esforço para poder ganhar um salário, para levar aquela fruta para a criança comer, para dar a escola para ela ir, e a criança não sabia disso. Quando elas começaram a ver o pai sofrendo, entre aspas, trabalhando, se esforçando, no sol quente,
roupa suja, carregando peso, as crianças começaram a chorar. Então, você dizer para o seu filho a verdade, qual é a posição do pai e da mãe, por que que ele tem que ser obediente, por que que ele tem que comer a comida que está na sua mesa quando tantas crianças passam fome, por que que ele tem que ir para a escola, aprender alguma educação na escola, ser instruído para estudar, por que que ele tem que ser obediente e não rebelde? Então, gente, comece com a palavra de Deus. Comece obedecendo a palavra de Deus, você. Porque a Bíblia está dizendo para você, pai e mãe, para você criar o seu filho na disciplina e na admoestação do Senhor. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Não faça isso, não minimize isso, né? Então fica claro que a maior missão dos pais e a melhor herança que poderão deixar aos filhos é levá-los a Cristo, que não os rejeitará. Jesus diz assim: todo aquele que o Pai me der, e este vier a mim, eu jamais o deixarei. Todo aquele que o Pai me der, e este vier a mim, eu jamais vou rejeitar. Então você levar o seu filho aos pés de Cristo, você levar o Evangelho dentro da sua casa, você viver o Evangelho dentro da sua casa, significa que o seu filho será do Senhor. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É promessa de Deus, gente. Isso não é para a gente relevar. Marcos 10:14, Jesus, porém, vendo isto, indignou-se. Aqui nós estamos falando das crianças, né? Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixar vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Olha que promessa maravilhosa. Dos tais é o reino de Deus. Então vamos aos ensinos. Herança, lá como nós lemos em Deuteronômio 6:6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, dela falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. É algo que você recebeu de alguém e transmitirá da mesma forma. Já o legado são os princípios de vida colocados em nossos corações por Deus por meio de Cristo e pela revelação do Espírito. Mateus 22, de 37 a 39. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por que eu li novamente esse texto aqui? Aqui nesse texto, Jesus está falando aos fariseus. E aos fariseus que cutucaram Jesus, querendo já desafiar Jesus, ele disse: ó, primeiro mandamento, amarás o teu Deus. Segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. No segundo texto, onde Jesus fala de novo, novo mandamento vos dou. O que acontece? Olha só o contexto. Então, aqui está em João 13. No capítulo 13 de João, Jesus está ali com os seus discípulos, e aí ele diz que vai ser traído. Aí um dos discípulos pergunta: mas quem, Senhor? Aquele que botar a mão junto comigo para pegar um bocado. E eles ficam prestando atenção. Judas, então, se identifica, né? Pega juntamente com o Senhor e sai. Então, estavam nos 12 discípulos e Judas sai. Eles pensaram que iria sair para fazer uma compra, porque ele que cuidava do dinheiro, mas ele estava saindo para trair o Senhor Jesus. Quando Judas sai, fica só 11 discípulos.
Então aquele que ia trair Jesus estava fora do grupo. Quando ficam só os 11, olha o que Jesus faz. Nesse contexto, nos versos 30 e 31, parte A, do capítulo 3 de João, foi quando Jesus falou sobre a traição de Judas Iscariotes, inclusive esperando que ele saísse do grupo de discípulos para anunciar um novo mandamento. Vejam como foi. Então, no 30, ele diz assim: ele, Judas, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Quando ele saiu, porque ele já não fazia mais parte do grupo, veja que o evangelho vem para aqueles que creem. O evangelho não é para aqueles que não creem. Aí no verso 33 a 35, Jesus diz assim: filhinhos. Olha que coisa linda. Ele está falando para os 11. Ele não está falando para Judas. Ele está falando para os 11. Filhinhos. Ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Para os judeus ele disse: que vos ameis uns aos outros como a ti mesmo. Se você se ama, você ama o outro como o seu amor. Agora aqui ele muda: que vos ameis uns aos outros, assim como eu, Cristo, vos amei. Mudou o amor. Eu já não amo mais com o meu amor. Agora eu tenho que amar com o amor de Cristo. Esse é o novo mandamento que ele nos deixou. E é com esse amor de Cristo que nós devemos viver nesse mundo aqui, pensando nas próximas gerações, pensando no que nós vamos deixar, qual o legado que nós vamos deixar. Quando você morrer, lá na lápide, no cemitério, o que vai estar escrito? Aqui jaz, né? Aqui jaz quem? Tem aqui no cemitério de Londrina, a pessoa escreveu muito contra a vontade. Não lembro o nome dela, é uma moça. Escreveu: aqui jaz muito contra a vontade. Mas aqui jaz um filho de Deus. Aqui jaz um amado do Pai. Aqui jaz um que creu. Mas no túmulo de Cristo não jaz ninguém, porque Jesus Cristo ressuscitou. E o túmulo está vazio. Essa é a grande notícia. Então, meus amados, com o amor de Cristo, obedecendo a esse novo mandamento que Ele nos deixou, nós devemos então deixar para os nossos filhos, deixar para as próximas gerações, aquilo que Ele nos ensinou, aquela fé que Ele colocou no meu coração e no seu coração, para que as próximas gerações sejam salvas e vão para a eternidade, como é promessa de Deus. Vida eterna e não morte eterna. Amém?